Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Lúcia, Lúcia Luz, né? Trazendo mais luz para a sua vida. Eu gosto de usar Lúcia Luz porque Lúcia quer dizer luz, né? Então a gente sabe que a palavra tem força, então vamos continuar, né? Nos iluminando. E neste vídeo hoje eu gostaria de falar para vocês, fazer, né, mais alguns comentários sobre este livro maravilhoso que é As Cartas de Cristo, tá? Eu comprei esse livro faz um mês, né? Eu já tô na segunda leitura. Então, As Cartas de Cristo é um livro, né, para tua expansão de consciência. É um livro para cada vez que você faz a leitura dele, você precisa se ponderar, né? Meditar, refletir e assim, o próprio Cristo fala aqui nas palavras dele que quanto mais você lê, mais você expande. E tem algumas cartas que realmente elas são assim mais de difíceis, né, de interpretação, então você deve ainda mais ler mais. Então as cartas de Cristo, né, já tem 20 anos, né, que ela foi escrita, né, por uma mulher que ela não se identifica, né? O próprio Cristo pediu para que ela não se identificasse, que ela ficasse mesmo mais reclusa, né? Então Cristo levou 40 anos, né, lapidando esta pessoa. Hoje, se eu não me engano, ela está com 102 anos, está morando na África do Sul, se eu não estou enganada. E por que levou 40 anos, né? Para poder tirar todas as crenças religiosas que ela tinha, qualquer crença que ela tinha, né? Qualquer carapaça, qualquer casca que ela tinha, que impedia Cristo de chegar até ela, de poder passar essas informações, né, para ela. Então, assim, as cartas de Cristo, eu tô na segunda leitura, tô na carta 2. Só que assim, quando eu tô cozinhando, quando eu tô limpando a casa, ou quando eu estou na minha loja, né, que eu posso estar ouvindo, eu sempre tô ouvindo os audiobooks, né? Que quanto mais a gente lê, mais a gente entende e mais vai ficando claro pra gente. Então, nessas cartas aqui, Cristo vem derrubar algumas crenças, né? Principalmente as crenças religiosas, principalmente na época na Palestina, né? Quando ele viveu, as regras judaicas, né? Que ele era muito contra, principalmente por causa do sacrifício dos animais. E ele também e vem mostrar para nós, através das cartas, que Deus não é um Deus vingativo. Não é um Deus que você tem que sacrificar um animal ou qualquer outro ser vivo para você se liberar dos teus pecados. Nas cartas de Cristo, quando ele mostra também quando ele ficou os 40 dias no deserto, e que a igreja nos fala que ele foi atormentado pelo demônio, que ele foi atormentado, que foi os piores dias da vida dele. E nas cartas de Cristo, muito pelo contrário. É ali que ele atinge a iluminação, é ali que ele entende a verdadeira realidade, né? Que não é essa nossa dos 5 sentidos, da audição, da visão, do olfato, né? Do tato. Não é essa a realidade. Quando ele estava no deserto, que ele ficou em jejum, que ele ficou em meditação, ele viu a verdadeira realidade, né, do Pai amoroso, da consciência divina, que tudo está vibrando, que nada está parado, né, que tudo está em movimento. As pedrinhas, a areia. Ele começou a ver, né, todos os organismos ali se recuperando, um trabalhando, né, a favor do outro na recuperação,
no nascimento, na morte de uma plantinha. Então aquilo tudo muito especificado, ele conseguiu adentrar nesse mundo, né? Dessa nossa realidade aqui, ele saiu na nossa realidade material. Ele foi para o mundo da vibração, da pura energia. E ali, nesse momento, ele nos mostra que nós somos responsáveis, né, por aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que está acontecendo em nosso entorno, em nosso redor, na nossa vida, na nossa família. Ele fala, né, da ação, da rejeição, ele fala da colheita, né, o que a gente está plantando, o que a gente está colhendo. Então, assim, a Cartas de Cristo, para mim, é um livro muito que elucida muito, né? O que foi nos tirado, a verdadeira, a verdade, né? Que nos foi tirada. Ele mostra ali quando ele vem do deserto, que ele volta para casa, pro aconchego do seu lar, né? E fala para a mãe dele que ele conheceu a verdadeira realidade, né, do Cristo amoroso, da consciência crística. Porque Jesus, na sua juventude, aqui nas Cartas de Cristo, ele fala que ele era revoltado, que ele era muito hostil, ele, por vezes até, ele ofendia as pessoas, ele era grosseiro. Mas depois de estar lá no deserto, nesses 40 dias, ele atinge a iluminação. Então, e ali no deserto, ele vê que ele pode vir ensinar tudo aquilo que ele aprendeu, né, nesses 40 dias. Só que quando ele volta para casa, ele volta sujo, ele volta rasgado, ele volta muito magro, muito magro. Tanto é que quando ele chega em casa, que a irmã dele atende, a irmã corre atrás da mãe falando que tem um homem muito sujo, que tá com uma fisionomia muito feia e que ela não sabe quem é. E a mãe vem e reconhece, né, que é o seu filho e manda entrar tudo. E ele fala para a mãe que ele é contra as crenças judaicas, né? Que o que o judaísmo ensinava na época era errôneo. E aí a mãe dele fica com vergonha dele, a mãe dele fala que ele é uma vergonha para a família, que ele estava se metendo em confusão mais ainda. Então, só que ele vem trazer a verdade, mas ele sabe que isso vai custar muito caro, né? Mas quando tu se sente iluminado, quando você se vê na verdade, né? Você não vai se calar, você vai passar para frente. Então, dali, ele começa, né, realmente a evangelizar, a escolher os seus discípulos. E também ele vem aqui mostrar também nas cartas que o Novo Testamento, né, muita coisa foi mudada, muita coisa assim que hoje está acontecendo que tem ali na Bíblia, né, que foi adulterado. Então ele fala diversas, inúmeras coisas. Então, assim, é um livro que eu indico muito, né? Então, ele fala ali quando o tempo da evangelização, ele fala de alguns milagres que ele fez, né, da multiplicação dos pães. E ali ele nas cartas de Cristo também, o que acontece? Ele nos mostra, né, e ele quer falar para os judeus que Deus está no seu interior. E aí os judeus ficam completamente revoltados. Eles, como assim? Como assim? Como que Deus está dentro de mim? Então, e ele tenta explicar, né, que todas aquelas curas que ele faz, nós também podemos fazer. Todos aqueles milagres que ele faz, nós também podemos fazer. E na época, né, na Palestina, o judaísmo era tão forte que dentro da própria casa dele, que um irmão tinha uma dor de cabeça crônica, outro queimou
a outra se cortou e que ele curou os próprios irmãos dentro de casa, eles ficaram revoltados, falando que ele era um bruxo, e eles ficaram com medo de fazer alguma coisa contra ele e ele se vingar deles com aqueles poderes que ele tinha conseguido, não sei da onde. Então, assim, Jesus, quando ele atinge a iluminação, ali mesmo, dentro da casa dele, ele já começa a sentir o preconceito na pele, né? Então, tu imagina no governo, né, de Pilatos. Tu imagina ir contra os governantes da época, né, os sumos sacerdotes, os fariseus, imagina. Então, mas ele sabia, né, que ia ser uma tarefa árdua. Mas como ele atingiu a iluminação, nada mais o faria parar. Então, ele fala da última ceia, né? Ele fala do Calvário. Então, assim, é um livro maravilhoso e assim, ele fala, né, que muitos quando pegarem o livro não conseguirão nem ler, porque vai bater de frente com as suas crenças. Principalmente ele fala aqui nas crenças religiosas, naquilo que a gente foi aprendendo, né, desde pequeno. E também tem uma parte muito bonita aqui que ele fala do ego, né? Do nascimento de uma criança que é pura luz, né? Quando a criança nasce, ela é pura luz. Só que ela vai crescendo, né? Dentro de qualquer lar, assim como eu cresci num, você cresceu em outro. Você vai ganhando todas aquelas regras dos teus pais, a regra da escola do teu professor, todas essas verdades que vão nos vendendo e a gente vai comprando, porque ali é o meu ambiente, né? No meu ambiente de trabalho, no meu ambiente escolar, familiar. Então, aí a gente vai criando todas essas carapaças, né? Todas essas camadas onde e a gente vai se fixando nas nossos cinco sentidos, né? Na audição, no olfato, e aí tu vai achando que tudo aquilo ali é a realidade que tu tá vivendo, tá? Que tu tem que ter a melhor nota, que tu tem que ser o melhor nisso, naquilo, porque daí é o teu ego falando mais alto. E aí o que vai acontecendo ao longo do tempo até você virar adulto? Tu se distancia da verdadeira realidade, né? Tu vai se distanciando da verdadeira realidade, que é tu tá conectado com a tua fonte do ser, né? E tu entender que nós somos criadores da nossa realidade, entender que tudo é vibração, que tudo está vibrando. E tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, emanamos é a nossa criação dia após dia. E assim, a gente esquece que o nosso propósito na Terra é ascender na consciência espiritual. Não é que a gente não precise ter bens materiais, nós estamos no mundo da matéria, sim, precisamos. Ninguém nasceu para ser pobre e feliz e passar fome, não. Jesus, quando estava na Palestina, ele era completamente revoltado porque por causa da pobreza, por causa da fome, das pessoas maltrapilhas, por causa da escravidão, né? Então, não é isso o fato. Só que é você ter todas essas coisas, mas não se desconectar da sua essência divina, né? Da sua fonte do ser. Então, a crença judaica ele veio mostrar para os judeus que Deus não era um ser vingativo, né? Que tudo que acontecia com eles e conosco até hoje é o que nós estamos criando. Então, que é a lei do eletromagnetismo, né? Que é o bumerangue, é a colheita, né? Daqueles pensamentos errôneos, daqueles julgamentos, daquela fofoca, daquele olhar maldoso e aí por diante, tá? Então, assim, tem umas partes aqui
nas cartas de Cristo, que tem uma leitura bem bonita, né? Que tu é uma oração que tu faz antes de ler as cartas e antes de meditar. E aqui, né, Jesus deixa bem claro para quem quiser entender, né? Ele deixa bem claro que você quer se conectar com a consciência divina, com a inteligência amorosa universal, você vai ter que meditar. E ele fala ali, né, nessa oração, antes de você entrar em meditação, que ele vai estar receptivo para você. Não importa se ele, a distância que ele esteja, se você pedir com sinceridade aquilo que você deseja, ou assim, ou melhor dizendo, quando você tá com um problema, ele pede que você vá direto na solução, que seria a oração quântica, né, que a gente já comentou aqui no canal. E não ficar numa meditação ali por minutos se vitimizando, chorando, se lamentando, não. Seja qual for o teu problema, você focar direto na solução. Por quê? Porque ele já explica aqui, né, que tudo é vibração. Então vibre na solução, vibre na positividade. Tá, gente? Então tem outros exercícios também que ele pede para você fazer, para você meditar, de colocar as coisas. Ele mesmo fala, né, que tipo de coisas que você tem que botar, do julgamento, do medo, da insegurança, e você põe no peito e faz a meditação. E depois tem outros exercícios também, tem outro exercício legal também que eu tenho feito. Gente, eu tenho meditado muito, eu tenho lido muito essas cartas. O tempo que eu tenho é lendo as cartas. Você pega uma caneta dourada, né, escreve aquilo que tu almeja e coloca no teu peito e faz ali 5, 10 minutos, 15 minutos de meditação. Tá, gente? Então, assim, as cartas de Cristo é uma leitura indispensável. E você tem que fazer várias e várias vezes. Ele mesmo fala que você deve fazer mais vezes. E quanto mais tu lê, mais claro vai ficar. Então, assim, e aí ele deixa bem claro também que as cartas de Cristo é fazer você vencer o teu ego, tá? Porque quando tu quer fazer alguma coisa, já vem aquele, não, tu não vai dar certo, não, tu não é capaz. Isso é o teu ego querendo te dar uma rezinha, tá? Então aqui ele mostra como você ter autoestima, como você elevar a tua vibração através da meditação, tá? Então aqueles que forem corajosos, né, amorosos, eles serão atraídos para este livro. Eles serão atraídos para estas cartas de Cristo. E também tem as cartas complementares também, sabe? No site da editora Almenara tem lá também para você ver as cartas, as complementares. Eu também quero comprar as cartas complementares. Então, assim, ó, é um livro maravilhoso. Ele vai te iluminando aos poucos e vai mostrando a verdadeira versão de quando Cristo esteve realmente na Terra, né? Quando ele esteve na Palestina. Então, ele fala sobre os ensinamentos que foram ocultos, né? Que foram tirados de nós. Então, assim, é um livro para... eu só falta dormir agarrada com ele, sabe? Que é o tempo todo, onde eu vou, onde estou, eu tô com esse livro. Então, é um livro que eu recomendo. É um livro, assim, para você ler várias vezes. Não dá para ler audiobook, tá? Bota um fonezinho de ouvido. E tu vai... E assim, ó, ele fala também que tu vai perceber que é ele falando com você, tá? E ele toca assim nos teus problemas, nas tuas dificuldades, e ele vai te agraciando, ele vai te acalmando, e tudo vai se amenizando. E assim, como ele fala, né? Nós estamos
aqui para ascender. E não é muito fácil isso, né? Porque a gente vem de várias vidas, a gente vem de quantas falhas e de quantos erros, e aqui tentando acertar. Mas o importante é a gente estar na busca, né? No autoconhecimento, nas leituras, que nos expandem a consciência. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais esse livro. Espero que vocês leiam. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários, né? E na verdade tem muita gente alcançando muita graça através das cartas de Cristo. Tá bom, pessoal? Eu me chamo Lúcia Luz, trazendo mais luz para a sua vida. E muito obrigado por me assistir até agora. Beijos de luz. Tchau, tchau.